Vamos fazer a brachá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar binvim tovim, veratzah vedivrehen, hanemarim beemet. Baruch atah Adonai, babocher, batorá, uvemoshe avdo, uveisrael amo, uvienvie haemet, verhatzedek. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quisestes suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Adonai, que escolheste a Torá, o servo Moshe, teu povo de Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. Então, vamos ao... Hoje é o capítulo 14, irmãs. Eu estava falando que era o 13, mas na verdade é o 14, porque a gente adiantou ontem a leitura do 12 e também do 13. Então, hoje vamos para Yeshayahu 14. Amém? Todas estão a postos com a palavra aberta? Amém. Então, vamos lá. Primeiro versículo diz assim: Pois Adonai terá compaixão de Yaakov. Uma vez mais, ele escolherá Israel e o reorganizará em sua terra, onde estrangeiros se juntarão a eles, aliando-se à casa de Yaakov. 2. Os povos o tomarão e o acompanharão à sua terra natal. E a casa de Israel os possuirá na terra de Adonai como escravos e escravas. Eles farão de seus captores nativos e regerão seus opressores. 3. E será... Alguém começou? Não. E será no dia em que o Eterno lhes proporcionar alívio de seus dissabores e de sua ansiedade quanto ao trabalho duro ao qual foram submetidos. 4. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. 5. Yahvé quebrou o bastão dos ímpios e a vara dos dominadores. 6. Que furiosamente derrubava os povos com golpes incessantes e derrotava as nações com fúria, com perseguição implacável. 7. Toda a terra descansa. Perdão. Toda a terra descansa e está em silêncio. Eles rompem em canções. 8. Até os ciprestes se regozijam sobre ti, e os cedros do Líbano proclamam: desde que tombaste, não veio contra nós nenhum lenhador. 9. O Sheol em seus subterrâneos se prepara para te saudar em tua chegada. As sombras dos grandes da terra se agitam para ti. Erguem-se de seus tronos todos os reis da terra. 10. Todos eles te interpelam e te dizem: então também tu foste abatido como nós, acabaste igual a nós. 11. Seu orgulho foi derrubado até o Sheol, com a música de suas liras. Debaixo de você há um colchão de larvas, e sobre você uma coberta de vermes. Uau!
Como você caiu dos céus, estrela da manhã, filho da alvorada? Como você foi derrubado ao chão, conquistador das nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Adonai, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. 14. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. 15. Entretanto, ao Sheol foste trazido, ao mais profundo do abismo. 16. Aqueles que te virem hão de arrazoar e te olharão com espanto, dizendo: É este o homem que fez a terra estremecer, que agitava os Molchutot? 17. Que tornava o mundo um deserto, que destruía suas cidades, que não deixou livres os prisioneiros? 18. Todos os reis das nações repousam com honra, cada um no seu jazigo. 19. Mas você está descartado, insepulto, como um galho abominável, vestido como os mortos transpassados pela espada, caídos nas pedras, dentro das covas, como um cadáver a ser pisoteado. 20. Não te juntarás a eles ao ser sepultado, porque destruíste sua terra e assassinaste seu povo. A semente dos malfeitores não mais será lembrada por todo sempre. 21. Preparai a matança para os seus filhos por causa da iniquidade de seus avós, para que eles não se levantem, nem possuam a terra, nem encham a face do Olã com as cidades. 22. Eu me levantarei contra eles, diz Adonai de Sebaot. Eliminarei de Babel o nome e os sobreviventes, a prole e os descendentes, diz Adonai. 23. Farei dela morada de ouriços e brejo. Varrê-la-ei com a vassoura do extermínio. Oráculo de Yahvé dos exércitos. 24. O E a água... eterno... Ai, perdão. Perdão, pode ler. Adonai dos exércitos de Sebaot fez um juramento dizendo: sem qualquer sombra de dúvida, assim como pensei, assim acontecerá, e como propus, assim será. 25. Derrotarei Ashur em minha terra, pisarei nela em minhas montanhas. Então seu jugo cairá deles, seu fardo será removido dos ombros deles. 26. Esse é o programa planejado para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. 27. Com efeito, Yahvé dos exércitos tomou uma decisão. Quem a anulará? Sua mão está estendida e quem a fará recuar? 28. Veio esta profecia no ano da morte de rei Ahaz. Não te regozijes, ó, não, 29. Não se regozije. Leshet.
Nenhum de vocês, pois a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra virá uma víbora, e sua prole será uma serpente voadora feroz. 30. E o Bacor, eu não sei o que significa essa palavra, tá? E o Bacor do pobre se nutrirá, e o necessitado deitará em segurança. E eu matarei tua raiz de fome, e eliminarei o teu remanescente. 31. Uivai, ó portas, gritai, ó cidade. Tu cambaleaste toda, ó Filisteia. Com efeito do norte vem uma nuvem de fumaça. Ninguém deserta do seu posto. 32. O que será proclamado pelos mensageiros desta nação? Que Adonai fundou Tísio, e nela encontrarão refúgio os aflitos de seu povo. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações, Elohim fiel, que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó Eterno, nosso Elohim, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Elohim e Melech, fiel e misericordioso. Baruch atah Adonai Elohim, que é fiel em todas as suas palavras. Para com Zion, por ser este o centro espiritual da nossa vida, e a comunidade de Israel, de alma entristecida, salva logo, ainda em nossos dias. Baruch atah Adonai, Elohim, que alegra Zion com seus filhos. Alegra-nos, ó Eterno, nosso Elohim, com a vinda do profeta Eliarro, teu servo, e com o reino da casa de Davi, teu ungido. Que este venha logo, e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdarão outros a sua glória. Pois juraste a David, que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Baruch atah Adonai, Magen David. Amém. Amém. Irmãs, tá. Bahor, irmã Milena, é primogênito, tá? E, irmãs, neste capítulo aqui, uma coisa que eu percebo novamente, né? A gente tem falado com relação à mão estendida de Adonai se tratar de juízo, né? E algo que eu que eu tenho buscado também me atentar nas orações que eu faço, né? Porque isso é tão interessante, amadas. A gente vai lendo a palavra e a gente vai aprendendo coisas novas, né? E vai agregando tanto no nosso conhecimento. Então, eu tinha o costume de falar: Senhor, estende as tuas mãos sobre as nossas irmãs, e agora eu vejo que quando ele estende a mão é juízo. Então, eu não vou mais orar assim, dessa forma, né? Já é algo que eu estou aprendendo através da leitura do livro de Yeshayahu, porque a gente vê aqui que toda vez que se refere à mão dele estendida, é porque está vindo juízo sobre um povo, sobre uma determinada cidade, né? Então, já estou tratando de corrigir as minhas orações com relação a isso. E outra coisa também que eu observo aqui neste capítulo, que há 3 versículos que a gente, não sei vocês, mas creio que também vocês, já ouvimos muitas pregações com relação ao versículo 12, 13 e 14, né, que faz aquela analogia com a queda de Lúcifer, né, e está relatada aqui nesses versículos, né, como você caiu dos céus, estrela da manhã, filho da alvorada,
como você foi derrubado ao chão, conquistador das nações, né? E a alusão faz jus, né, a toda a história que a gente ouve a respeito de Lúcifer, né? O versículo 9 foi algo que eu li assim e tive que falar até um uau, porque é terrível, né? Como o Sheol abaixo está agitado para recebê-lo quando chegar, ainda fala de como vai ser recepcionado. Todos o encontrarão com essas palavras no versículo 10, né? Agora que está tão fraco quanto nós, você se tornou como nós. Seu orgulho foi derrubado até o Sheol com a música de suas liras. Debaixo de você há um colchão de larvas e sobre você uma coberta de vermes. Terrível isso, amados. Terrível demais essa sentença, né? Misericórdia. A irmã Milena uma vez comentou de que ela tem a mente bem cinematográfica, né? E eu, como ela, fico lendo assim, já imaginando como que foi a cena do acontecimento, né? E quando a gente tenta imaginar essa situação que está descrita aqui, é simplesmente terrível, terrível mesmo. Vou conter aqui os meus comentários para ouvir vocês, mas antes de passar para vocês também a oportunidade, os primeiros versículos, o versículo primeiro e segundo, principalmente o segundo eu achei fantástico, porque aí vai falar dos povos, o tomarão e o acompanharão à sua terra natal, e a terra de Israel os possuirá na terra de Adonai. Eu achei fantástico isso, né? O povo de Israel voltando para sua terra agora num outro contexto, né? Não mais como povo rebelde, mas agora como alguém que está tomando posse de fato daquilo que o Eterno preparou. No versículo 3, fala do descanso que eles terão dos sofrimentos, das tribulações, do trabalho duro. Enfim, são fantásticos esses primeiros versículos. Fiquem à vontade, por favor, amadas. Shalom, irmã Adriana, bem-vinda, amada. Os primeiros versículos são versículos que trazem muita esperança, né? Que mostram que no final de toda essa tribulação, o Eterno vai recolher o seu povo para a sua terra, vai fornecer descanso de todas as tribulações e do trabalho duro que foi imposto ao povo. E todo o povo irá se alegrar, né, com esta canção aqui contra o rei de Babel, que representa, na verdade, o governo, os governantes deste mundo todo, porque sabemos que toda a terra se tornou, Babilônia se tornou o grande Egito, símbolo de pecado e de arrogância contra o Eterno, né? E quando diz assim que Adonai quebrou o bastão do ímpio, o cetro dos governantes, no versículo 5, que furiosamente derrubava os povos com golpes incessantes e derrotava as nações com fúria, com perseguição implacável. Nós vemos hoje várias dessas coisas aqui camufladas de diversas formas. Essa perseguição contra os povos, às vezes vem em forma de, por exemplo, duras penas, excessivos impostos, taxas, alta dos preços de alimentos e várias outras dificuldades que o povo enfrenta entre as nações. Os governantes são duros demais, não olham pelo pobre, pelo necessitado, pela viúva. Tudo isso um dia vai terminar, né? Esses versículos primeiros trazem essa esperança de que todas essas formas de opressão um dia serão silenciadas quando o Eterno colocar o seu governante, o seu próprio governante, sobre toda a terra, que é Yeshua, né? E depois o versículo
11, quando fala assim, seu orgulho foi derrubado teu Sheol com a música de suas liras. Me faz entender que a morte deste governante aqui, que representa todos os outros governantes da terra, muitas dessas mortes serão feitas de surpresa, ou seja, ao som de suas músicas. Muitos provavelmente estarão em festas, em suas orgias, né, com músicas até, e serão levados de surpresa. Me faz ir até o capítulo em que Yeshua fala que a vinda dele será como um ladrão. Mas nós sabemos que ele virá como um ladrão para os ímpios, para aqueles que não esperam nele, não para os que estão esperando por ele, porque estes estarão sempre alertas, vigilantes, assim como ele ordenou. E já lemos também anteriormente, eu não sei se foi nos primeiros capítulos de Yeshayahu ou se foi nos últimos de Irmiyahu, que fala também sobre isso, que eles serão levados ao Sheol ao som de músicas, né? E nós também comentamos nesse dia que muitas das mortes dos ímpios, daqueles que não esperam no eterno, será uma morte surpresa, no sentido em que eles, eles estarão em sua vida comum, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que vier a destruição, conforme também está relatado, né, por Yeshua, em relação aos últimos dias, aos dias da vinda dele. O versículo 24, quando diz que exatamente como pensei, assim acontecerá. Como planejei, assim será. Mas, mais uma vez aqui, o Eterno mostrando que ele cumprirá toda a sua palavra, tudo que ele prometeu, isso terá seu cumprimento no momento oportuno. Quando chegar a hora apropriada, todas as promessas de Adonai serão cumpridas. Muitas delas nós temos observado no nosso dia a dia o cumprimento dessas promessas, mas com o andar do tempo veremos que todas as promessas, todas as suas palavras são verdade, justiça e por isso terão o seu cumprimento. Isso nos encoraja mais, né? Porque muitas das promessas dele são promessas de paz para nós, promessas de bem e não de mal. Desde que também façamos a nossa parte, que possamos agir com fidelidade em relação àquilo que ele requer de nós. Amém por hora. É muito lindo, né? Quando a casa de Israel, né, voltar ao seu lugar, todos aqueles serão como servos e servas, né? Eles é que vão ser dominados, eles é que vão ser oprimidos, né? E seguindo aqui, ó, fala o dia que Adonai lhes proporcionará alívio de seus dissabores e de sua ansiedade quanto ao trabalho duro ao qual foram submetidos. Então, pronunciarão a parábola daquele rei, né? Nabucodonosor, que eu aprendi o nome dele no real e não é fácil pronunciar. O rei da Babilônia, né? Com aquela pompa dele, com aquela arrogância toda, né? Então, aí o opressor vai parar de oprimir e a arrogância dele acabou, esgotou. Porque o Eterno quebrou esse cajado, o cajado desses ímpios, o cetro desses governantes, esses que atacam com fúria, que têm exterminado muitos, né? Com todas
essas mudanças, essas alterações que eles têm feito ao longo dos séculos em DNA, nos alimentos, em tudo, né? E agora atingiu o ser humano com a força brutal. Muitos vão, quando cair na realidade, entender o que ocorreu, não vai mais ter volta, né? Então a gente fica assim. Agora, quem já escolheu, né? A gente não pode fazer mais nada. Só o Eterno, se ele quiser fazer, né? Se porventura ele vê que tem verdade em alguma alma, que apesar que eu penso que não. Então, eles é que serão, né, destruídos, dizimados, exterminados. Baruch Hashem. Eu choro muito por esse motivo. O 21 fala que preparem-se para matar os filhos dele pela iniquidade de seus pais. Me faz lembrar aqui uma passagem da Torá em que o Eterno diz que ele toma vingança nos filhos por causa da iniquidade de seus pais. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, não é? E continua neste versículo dizendo assim: de modo que não se levantem para possuir a terra e cubram o mundo com suas cidades. Por que que esses filhos vão ser mortos pela iniquidade de seus pais? Porque eles também se tornariam maus como seus pais. Eles continuariam o legado de seus pais, fazendo com que a terra fosse coberta com suas próprias cidades. Ou seja, é uma geração toda de ímpios. Por isso que até os filhos serão aniquilados, de modo que o mundo tenha descanso deles. Versículo 22. Eu me levantarei contra eles, diz Yahweh Tsevaot. Eliminarei de Babel o nome e os sobreviventes, a prole e os descendentes. Mais uma vez, o Eterno nos alerta para que não estejamos em Babel na hora em que ela for julgada, em que sobre ela descer a ira de Adonai, porque até os sobreviventes serão eliminados. Interessante, né? Porque isso aí nos leva, lembra Sodoma e Gomorra, que todos foram destruídos, e outros locais onde até as crianças, todos foram destruídos, porque eles já eram viciados, todos com o mesmo mal dos pais, né? Portanto, foi destruído totalmente, né? Sim, é isso. E muitos, às vezes, criticam o Eterno por causa dessa destruição, que ele muitas vezes faz uma destruição total, tanto dos pais quanto dos filhos, adultos e crianças. Mas eles não sabem que o Eterno conhece o coração. Sabe que aquelas crianças se tornarão ímpias, tanto que até mesmo quando são bem menores, já estão todas contaminadas por causa da vida que os pais levam. Então, sabemos que os pais podem santificar os filhos, e da mesma forma que podem santificar, também podem não santificar, ou seja, podem contaminar os filhos. Então, só o Eterno conhece. Ele tem a presciência, ele sabe que no que aquelas crianças poderão ou poderiam se tornar se continuassem vivendo. Seriam também futuros líderes maus que oprimiriam o seu povo, o povo de Israel, o povo do Eterno. Por isso que nesses casos vemos que a ordem do Eterno é essa, para que sejam todos exterminados, para que o mal seja apagado daquela nação.
Irmã Cecília e demais irmãs, esse comentário que vocês estão fazendo agora com relação a isso, a gente vê todos os dias no nosso ofício de Shaharit, nós temos a leitura dos 13 princípios do judaísmo. E em uma das frases dessa prece, chamada Igdal, ele fala assim que Elohim compreende e conhece os nossos segredos, vê o fim de todas as coisas desde o seu começo, recompensa os bons segundo os seus merecimentos e pune os maus segundo a sua maldade. Vem muito a calhar com o que a gente está, com o que vocês estão comentando agora, e outra coisa que a gente pode também agregar a esse comentário é aquela situação em que o Eterno pede não, ele determina para o rei Saul que ele extermine os amalequitas. E Saul, quando vai para a guerra, ele não faz da forma que o Eterno ordenou. Ele poupa o rei, né? E a ação dele ter poupado o rei, anos depois, a gente vê o quanto Israel sofreu por causa dos descendentes que não foram mortos, que conseguiram escapar daquela situação da guerra de Saul, que não obedeceu o Eterno. E o Eterno ficou tão irado com o rei Saul a ponto de rasgar o reino das mãos dele e entregá-lo para Davi. Então, quando a gente vê uma ação de Adonai de juízo contra determinada cidade ou povos, que a Bíblia relata, a palavra, a Escritura relata, a gente tem que tentar sempre perceber a situação, comentar dentro daquilo que é a perspectiva do Criador, porque o nosso julgamento ele é falho, a gente julga emocionalmente, e o Eterno não, ele é racional, ele sabe de tudo, né, sabe o fim de todas as coisas desde o seu começo. Então, quem somos nós para dizer a ele o que ele deve ou não fazer, né? Agora eu reconheço, amadas, o quanto eu precisava de ter esse conhecimento, esse encontro com a verdade, porque eu sempre fui muito de ler e li muito a Bíblia, li várias vezes a Bíblia. E o Velho Testamento sempre foi as partes, o Velho Testamento, perdão, a primeira aliança sempre foi a parte que mais me chamava a atenção em toda a leitura das Escrituras. E quando eu lia, né, eu lia com aquela pressa de ler, sem muito entendimento, muito jovem, e muitas leituras eu ficava indagando justamente essas situações. Mas por quê? Por que que o Eterno foi tão severo aqui? Por que que o Eterno fez dessa forma aqui? Poxa vida, e o perdão? E eu ficava querendo questionar o que eu estava lendo. Mas agora o Eterno tem descortinado os meus olhos para esses detalhes. E como é bom quando a gente consegue apurar esses detalhes, porque aí a gente para de julgar com a emoção, né, pelo nosso contexto do Criador. E a gente tem a perfeita noção de como ele é soberano, de como ele é justo em tudo que ele faz. Como somos falhos, né, amados? Baruch Hashem, por esta clareza de entendimento que ele tem dado a mim. Amém.
Amém. Eu não sei para vocês, mas toda vez que a gente lê a Escritura, parece um jornal atualizado, né? A gente pode É ter verdade. lido ele há meses atrás, e naquele momento o Criador nos deu um entendimento diferente do que a gente lê, volta a ler de novo e compreende mais coisas, né? As coisas, as peças vão se encaixando, assim. Nosso Pai, nosso Criador, ele é maravilhoso. Todos os dias ele fala conosco. Assim como a Pri falou, eu sinto muita gratidão. Estou aprendendo muito com esse canal aqui. Não só aqui, mas lá no canal do Moré também. É o tempo certo. Posterguei por bastante tempo, quase 2 anos, em voltar a ler as escrituras, e agora é o tempo certo. Estou muito contente com isso. Muito obrigada mesmo. Muita gratidão pelo empenho de todos e a dedicação da Pri, da Marisa, da irmã Cecília. Sinto muita gratidão pela vida de vocês. Amém. Louvado seja Yah. Para sempre seja louvado o nosso Abba Yahweh. Essa passagem aqui sobre a morte dos filhos por causa da iniquidade dos pais leva também a pensar sobre hoje, né? Há muito questionamento sobre o que será, por exemplo, dos filhos, crianças no caso, que são marcadas, digamos assim, porque os pais as levam a ser marcadas, né? Há um grande debate se serão salvas, serão condenadas por causa da marca, sendo elas, as crianças, no caso, inocentes, né? E o que será dos idosos que são levados à força para essa troca, essa contaminação do seu DNA, entendendo que essa vacina, no caso, é a marca, né? Seja a marca, o início dela, e sabemos que, conforme está em Apocalipse, os que forem marcados, estes estão com seu destino traçado, né? Então, há uma grande É controvérsia verdade. em relação a este assunto e as crianças que foram levadas à força, né? Então, será que cabe nisto esta, esta interpretação que os filhos serão aniquilados por causa da impiedade dos seus pais? Provavelmente, e os que foram marcados à força também, se fossem ou se chegarem à fase adulta, também seguiriam o caminho de seus pais, né? A iniquidade de seus pais. Ou então os que na idade adulta, os idosos, são levados à força, muito provavelmente porque a vida toda rejeitaram Adonai. Nenhum de nós conhece os segredos do coração de outras pessoas, mas o Eterno, Ele conhece. Talvez essa permissão, entre aspas, né, digamos, permissão, que ele concede a que essas marcações sejam feitas, é consequência das iniquidades praticadas ao longo da vida, da rejeição e, quanto às crianças, também seja uma consequência ou antecipação do que elas fariam se crescessem, se chegassem à fase adulta. Então, um tema bastante complexo, né? Que divide opiniões sobre se é, se não é.
perdoados, se não serão, serão perdoados. Bastante complexo isto. Cecília, linkando com o que você está falando sobre a questão do que os filhos seguem o que os pais ensinam, né? Nas escrituras, eu já estava conversando com a irmã Dai sobre isso, e nós estávamos estudando, e aí eu falei para ela, olha só, perceba que o texto que nós estamos trabalhando aqui é um pequeno trecho, e o Criador, nesse trecho, repetiu. Eu falei, perceba como a linguagem do Criador conosco, que são os filhos dele, é repetitivo. Ele fica ali teclando na mesma tecla, apertando, até que a gente aprenda, até que a gente ouça. E ele fala de uma linguagem muito simples, muito didática, repetitiva mesmo. E isso é em toda a escritura. Ele fala no começo, ele fala usando um profeta, ele repete. Aí depois, mais para frente, ele repete de novo. Aí ele usa outro profeta, ele repetiu de novo. Aí lá na Brit Hadashah, ele repetiu de novo através do filho dele. E assim vai. Assim como somos nós com os nossos filhos, era o que eu estava falando para ela. Perceba, por exemplo, você fala para Isa, não põe o dedo na tomada, você vai se machucar, pode levar um choque, você, né, corre risco de levar um choque. Aí você fala de novo, quando ela tenta colocar o dedo lá na tomada, você fala, não, filha, não coloca o dedo de novo, não coloca, isso vai fazer você se machucar, né? Não faça isso, ou faça isso, aconselhando a forma correta, mostrando o que é ruim e o que é bom. E nós, como pais e mães, somos assim, né? Com os nossos filhos. Eu sempre visualizo o Criador fazendo dessa forma, na repetição, até que isso entre na nossa mente, no nosso caráter, no nosso espírito, nossa alma, e a gente aprende, se corrige, se policie. E isso é com os nossos filhos, e assim ele é conosco. E assim foi toda a existência da humanidade, na repetição. Por quê? E ele ainda mandou o filho dele, perfeito, santo, Kadosh, como sendo um bom exemplo. Por quê? Os nossos filhos, eles aprendem com a repetição do que nós fazemos. Aí eu tô linkando com o que a irmã Cecília falou. Assim eu sempre coloco o Criador, eu me coloco no lugar do Criador. Quando alguém faz algo errado, ele se entristece. Assim, quando nossos filhos fazem algo, desobedecem algo contra o que a gente falou, olha, isso aqui não é bom, você não faça, porque vai ter sofrimento. Aí o que acontece? O filho vai lá e faz, o que acontece conosco? A gente sofre junto, por ver o nosso filho fazendo algo errado. Assim é o nosso pai. Eu vejo dessa forma. E se, por exemplo, eu como mãe faço as coisas da melhor maneira, de forma ética, respeitosa e da forma correta, as coisas têm que ser, ela vai olhar para mim como uma mãe, como um bom exemplo a ela. E um dia na vida ela vai refletir em alguma situação, ela vai pensar, poxa, minha mãe, e vendo outras pessoas fazendo errado, e vai pensar, minha mãe nunca fez dessa forma, minha mãe fez da outra forma que é certa. Então, se eu vi o exemplo da minha mãe, eu vou seguir. Assim deveria ser, né? Então, eu visualizo dessa forma, linkando com o que a irmã Cecília falou, com o que está aí no texto. Né? E é por isso que no Shema, o Eterno diz para a gente inculcar nos nossos filhos as palavras que ele deu para Moshe. Porque é com essa repetição que os filhos também ou serão propensos a ser sábios e justos, ou serão propensos a ser ímpios e praticadores de iniquidade. Então, esta ordenança do Eterno visa mesmo a fazer com que os filhos
se santifiquem, se ouvirem constantemente a sua palavra, ou se isso não for feito, os filhos vão ficar parecidos com os ímpios e vão crescer muito provavelmente e serão praticantes de iniquidade também. Amém. Irmã Adriane Martins, irmã Ana, irmã Adriana, por favor, comentem também, amadinhas, irmã Cida, irmã Rose, se puder. Fiquem à vontade. Eu entrei agora, estou só escutando, aprendendo. Amém. Irmãs, eu não comento nada, irmã, porque eu também estou aprendendo, irmã, porque isso aí eu já li várias vezes, mas não tinha nem um pingo de entendimento. Agora as irmãs falando, mostrando, é que as peças vão se encaixando. Então, irmã, eu tenho que aprender muito mesmo, tá bom? Amém, irmã Cida. E é algo assim que eu percebi que em vários trechos o que está escrito fala muito sobre o povo de Israel, né? Dos pecados, coisa e tal. E dessa vez, pontuadamente, ele está falando do inimigo, né? Vou não falar o nome do inimigo aqui, eu falo a palavra inimigo só. Ele está realmente dizendo assim, olha, o que basta para você é isso aqui. E de qualquer forma ele linka, né, o povo de Israel nisso. Mas aqui ele cita bem, bem ressaltado mesmo. E eu fiquei bem surpresa assim com esse trecho. Amém. O versículo 4 deste capítulo também é o alívio, enfim, o alívio final para Israel, né? Vocês irão cantar esta canção insultuosa contra o rei de Babel. Finalmente o opressor foi silenciado, sua arrogância acabou. Nos remete a Apocalipse, né? Quando, enfim, for vencido, né, o nosso inimigo de uma vez por todas, então esse será o alívio, né, que a gente também vai sentir nesta ocasião. E vamos poder também nos alegrar com a nossa vitória, com a vitória que Adonai dará a nós, né, nessa batalha final. Ô, irmãs, mas pode me explicar só um verso que eu estou vendo aqui, que eu não entendi. É o 26, 29, fala assim, ó. No ano em que morreu o rei Acaz, foi pronunciado este oráculo. Não te alegres, ó Filisteia toda, por ter sido partido o bastão que te feria. Porque da raiz da serpente sairá uma víbora, e do seu fruto será como serpente voadora. Irmão, sabia me explicar isso aqui? O 28, né? O versículo 28. Só um instante, irmã.
O que eu entendo aqui é o seguinte: mesmo após a morte dos que feriam as nações, né, no caso do Melech de Bavel, os povos não deviam se alegrar tanto porque os seus descendentes seriam até piores. Quando diz assim, da raiz da cobra virá víbora, diz que víbora é mais perigosa que a cobra, não é? Então, a cobra é o governante que foi morto. E os filhos deles são aqui designados como víboras, que serão piores. A sua prole será uma serpente voadora feroz, muito pior que os seus. Por isso, aqui anteriormente, fala, né, que o Eterno vai eliminar o nome e os sobreviventes, a prole e os seus descendentes. Por quê? Porque os descendentes vão se tornar também como os seus progenitores, os seus pais. Porque eles são maus, né? E não ensinam o caminho correto aos filhos. Então, esses filhos virão a se tornar adultos até piores do que seus pais. É exatamente isso que está dito aqui. Por isso, não se alegrem quando o ímpio for derrubado ou for morto. Tem um versículo também que fala isso, que não devemos nos alegrar com o infortúnio do nosso inimigo, dos ímpios, não é? Temos que agir com discernimento e sermos misericordiosos para com os outros. Eles são ímpios, se forem quebrados, se forem julgados, isso não deve ser um motivo de nossa alegria. Muito pelo contrário, tem que ser um momento de reflexão e entendimento de que o Eterno não nos tratou assim por ter compaixão de nós, porque nós também não somos perfeitos, né? Então, é esse entendimento que eu tenho aqui sobre este versículo. Levando para a parte histórica mesmo da situação, ele está falando da Filístia, né? Porque era também uma nação que era atormentada, digamos assim, pelo reino de Babel, né? Como ele fala aqui no versículo 18, todos os outros reis das nações, todos eles jazem em glória, cada um em sua sepultura. Ou seja, ele saiu matando tantos, né? Ele fez um arraso, saiu matando em várias nações, né? Tudo que se conhecia por mundo naquela época foi dominada por eles, né? Eles tinham um domínio muito forte. Então, quando eles caem, as nações que tinham sido arrasadas por eles se alegram. E aí vem a palavra de não se alegre, não fique você achando que para você também não tem alguma coisa, né? Bem dentro do que a irmã Cecília está falando, né? Não se regozije, nenhum de vocês, pois a vara que os feria está quebrada, mas da raiz da cobra virá uma víbora, ou seja, mesmo que o algoz, né, digamos assim, colocando dessa forma, estivesse por horas sendo julgado, estivesse em juízo, em condenação, haveria para essa nação que estava aí querendo se alegrar com tudo isso, haveria para ela ainda algum juízo que viria sobre ela, né? No final do versículo 30 vai falar: matarei sua raiz com a fome e eliminarei o restante de vocês. Uive, portão, chore, cidade. Derreta-se, Filistéia, todos vocês, pois uma fumaça vem do norte. Mais uma vez falando do norte, né, irmã Cecília? Sempre o norte é a vara de juízo, a vara de correção. E suas fileiras não se desgarram. E o que se responderá aos mensageiros da nação? Adonai estabeleceu de Sião, e ali os pobres dentre o seu povo encontrarão refúgio, né? Adonai ia fazer o juízo não só para aquela nação que já estava em condenação,
mas as outras que também se aproveitaram da situação para sair fazendo as suas artimanhas, também teria julgamento, e o povo de Israel seria novamente estabelecido. Espero ter ajudado, irmã Cida. Bastante, irmã. Nunca imaginava que fosse isso, tá vendo? É assim, vai aprendendo, né? Tem um versículo só já deu tudo isso, né? Amém, irmãs. Porque essa fome que eles vão passar é a fome do vício deles, que é o poder para maltratar, para destruir, né? Sim. É muito interessante, né? Cada momento a gente entende mais um pouquinho. Amém. Às vezes eu acho que penso assim, acontece alguns tropeços para a gente não ir com tanta sede ao pote, sabe? Porque senão a gente perde a noção. Sim, verdade. E a passagem que a irmã Cecília citou, infelizmente eu não vou saber dizer onde exatamente ela está, mas creio que ou é Provérbios ou é Eclesiastes, e ele adverte, né? Quando a gente vê uma pessoa, um ímpio, vamos colocar dessa forma, que sempre foi tão arrogante com você, e de repente você vê ele passando por uma desgraça, por uma situação de aperto, e se você se alegrar, a palavra adverte desta forma, né? Não se alegre, porque se o Criador vê que você se alegrou, ele pode mudar o destino do outro lá, porque você está alegre aqui com o que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente, um simples pensamento, um olhar assim que a gente dá, assim, vamos ser, eu tive prazer em ver isso aí, acabou. Aquela pessoa ela vai crescer e a gente vai cair. Sim. A gente, quando é jovem, adolescente, a gente tem muito disso, bem feito, não é? Alguém tropeça, alguma coisa assim, a gente, na hora, né? Bem feito e ri, não sei o quê. Esse tipo de atitude é que a gente não pode ter. Porque aí só de você falar assim, você faz com que o juízo que está sendo executado para aquela pessoa se volte contra você. Aí é você que vai sofrer agora, porque você se alegrou com o dano do outro, né? Achei a passagem. Achou? Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que Adonai não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Aí. Sério, Aí. sério isso. Era justamente nessa questão que estava a Filiste aqui, do versículo 29. Irmãs, penso que vamos agora para o final dos nossos comentários, né? Encerrar com uma oração, né? Foi muito enriquecedor este capítulo. Vamos repousar com a mente trabalhando, né? Remoendo tudo que foi falado, tudo que foi comentado aqui. Isso é tão bom, gente. Olha, é um manjar, é um banquete que a gente tem feito, tá? Porque justamente nesse momento em que vamos repousar, né? Para a irmã Cecília, não, que ela está despertando, né, irmã Cecília? Poxa vida. E eu estou trabalhando. Pois é, mas a gente que está indo descansar, esses comentários estão fresquinho na mente, então vamos trabalhar ele, né? A noite toda e amanhã colocar em prática com a graça do Eterno. Sim. Mano, é interessante. Eu passo a noite aqui, acordado. Como que eu faço a minha primeira
Porque quando eu estou dormindo, eu acordo, primeiro momento é a gratidão pela alma restaurada, né? Sim. E quando eu não durmo, como que eu faço? Eu só faço assim, gratidão, Pai, por esta noite que passou e o Senhor me sustentou de pé. Você tá igual aquele salmo que fala que mais que o vigia noturno, anseia pelo amanhecer. E aí, como é o quinto dia, não, é o sexto dia já. Aí eu chego em casa, eu fico meio desnorteada, assim, eu fico, mas como que eu faço agora? É o sexto dia, eu estou com sono, eu quero dormir, eu preciso preparar muita coisa, porque tem umas coisas que não tem como preparar antes, né? Uhum. Aí, sabe como é que fica? Eu não durmo. Aí quando dá 1 hora da tarde, vai me dar um pique, assim, que eu penso assim, não, vai dar, eu não vou conseguir. Mas eu olho e falo, não, não sou eu que faço, é o Eterno. E chega no momento certo, sabe? E dá tudo, quando eu vejo, eu já consegui agir, preparar o que tinha que preparar. O Eterno, ele é maravilhoso, né? Prepara É, todas as coisas. ele tem feito muita coisa linda na minha vida. Só que eu tenho visto só um anjo vermelho, constantemente. Eu não entendo por quê. Busca do Eterno, amada, a interpretação dessa visão. Mas Quando. voltando para a sua primeira pergunta, quando Ah, você chega do serviço e vai descansar, aí depois que você descansou e despertou, aí é a sua oração seria a sua oração então da eu manhã, né? preciso, então eu preciso dormir um pouquinho, né? Sim, irmã, precisa descansar, senão sua mente não aguenta, não. É, O corpo aqui precisa desse tem, descanso. aqui tem um banco aqui que quando dá uma certa hora eu deito nele, mas assim, o banco puro, duro, eu deito e ponho uma mantinha nas pernas e fico quieto. Eu não durmo. Agora, o dia que aconteceu de eu cochilar sentada aqui, que eu não durmo, e eu dei um cochilo de uns 40 minutos, e sonhei com a Machia vindo assim, do lado do leste ali, de branquinho, e veio e me abraçou. Oh, mas eu não entendo isso até hoje, acho que eu entrei até em parafuso. E ele me falou algo que eu não esqueço. Ele falou: o menino morreu. Não entendi até hoje. Mas busca dele o discernimento, humano. Porque se o que ele deu é alguma coisa para você ou para alguém próximo, ele vai te revelar por completo, porque nada dele é pelas metades. Não, não é não. Tudo dele, tudo, desde a criança, os sonhos, as visões, aquelas coisas que vinham na minha mente, assim, cada dia eu venho vindo assim, vendo ele abrindo o entendimento, mostrando assim para mim o que é, tá? E então eu tive uma visão que eu sei que vão ficar pouquíssimos cidadãos na face da Terra, pouquíssimos. Mas essa do Machia eu não consigo entender ainda. Amém. Vamos orar então, agradecendo ao Pai por este momento que ele nos concedeu de estarmos reunidas aqui. E foi tão gostoso esse estudo de hoje, né? Sempre tem um dia que o Eterno fala, não, é hoje. Hoje vai ser especial. E para mim foi esse dia de hoje. Muito bom, muito Muito proveitoso. bom. E Vamos orar?
Quem Fala. for fazer a oração, pede a Ele para me sustentar aqui, me dar força. Porque nesse momento, estava 12 graus quando nós começamos, né? E agora já caiu para 9. Uau. Não vai ser mole. Só Ele para me dar força. Amém. Vamos orar então, amados. Pai, queremos te louvar e queremos te agradecer, Pai. Muito, muito, muito obrigado. Não temos, Pai, palavras para mensurar o quanto o Senhor tem sido maravilhoso conosco, o quanto o Senhor tem nos ajudado, aberto o nosso entendimento através da tua Ruach HaKodesh. Como tem sido bom passar estes momentos na tua presença, lendo a tua palavra, nos alimentando o nosso ser com as tuas coisas, Pai. Quero te louvar, bendizer e agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e também através de nós. Pai, nesta oração eu quero lembrar de algumas pessoas que têm pedido socorro e auxílio do Senhor na sua saúde, no seu relacionamento, na sua condição física. Pai, são elas o pai da irmã Érica e também pela Érica e sua mãe, que estão enfrentando um momento de enfermidade com a família, o pai internado. Por favor, Pai, socorre essa família, dá a estrutura que eles precisam, dá para o hospital onde o pai da Érica está internado, o seu Evaldo, dá a estrutura, dá aos médicos condições de poder tratá-lo com dignidade, Pai, e que ele seja bem cuidado, Pai. O Senhor pode transformar uma situação difícil e não existe impossível para ti, Pai. Ele pode ser uma vida restaurada novamente, voltar à sua saúde perfeita, se assim for a tua vontade, porque o Senhor vê o que a gente não vê, Pai. Colocamos nas tuas mãos esta família, a irmã Érica, sua mãe e seu pai Evaldo. Também pedimos pela Valentina, seu filho Will, por favor, Pai. Socorre teus filhos, socorre a Valentina, o esposo e também o filho deles. Pai, que também está numa situação de enfermidade e precisa voltar para a casa dos pais, está fora do Brasil. Por favor, providencie tudo o que é necessário para que ele chegue a contento ao seu lar. Pai, te clamamos também pela vida do Javier Palacios. Pai, eu não conheço teu filho, hoje eu fiquei conhecendo a página dele no YouTube, trabalho maravilhoso que ele faz e está muito enfermo. Por favor, Pai, socorre teu filho, devolve saúde a ele, se esta for a tua vontade também. Pai, pela vida da nossa irmã Adriane, também, o seu companheiro Dalton, o Senhor pode também restaurar o relacionamento, pode curar, pode, Senhor amado, fazer florescer novamente esse relacionamento. Abençoa, guarda, protege, dá sabedoria, dá paciência. Por favor, Pai, renova o relacionamento da Adriane e do Dalton. Também pela nossa irmã Leia, pedimos, clamamos a Ti, Pai, por favor, ajuda a Tua filha nessa madrugada tão fria que está sendo hoje, e ela está ali no seu trabalho, precisa da Tua força. Por favor, Pai, aquece o corpo físico da irmã Leia, que ela receba, Pai, este calor e consiga atravessar toda esta noite no trabalho dela, Pai amado, bem disposta, amparada por Ti, por favor, Pai. Para cada uma das nossas irmãs que estão aqui, a irmã Ana Emília, a irmã Adriana Ramos, a irmã Rose Serra, a irmã Cida Salim, a irmã Cecília, a irmã Milena, também a minha vida, Pai. Colocamos também as nossas vidas diante de Ti, pedimos a Tua graça sobre nós, a Tua direção. Por favor, Pai, também a irmã Yasmin, que está aqui, falou que o bebê está doente. Por favor, Pai, cuida do filho da irmã Yasmin, sustenta cada uma de nós, Pai,
nos nossos afazeres, nas nossas correrias do dia a dia, com casa, família, as que trabalham fora também, com o seu serviço fora. São tantas responsabilidades, Pai, sobre os nossos ombros, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor não dá para nós além da nossa capacidade, assim como na parábola dos talentos. O Senhor distribuiu os talentos conforme as possibilidades dos servos. Assim o Senhor faz conosco. E nós somos gratos a Ti por esta distribuição tão justa dos talentos, das coisas que enfrentamos. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que tudo que vem para nós é aquilo que a gente consegue dar conta de fazer. Te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas. Colocamos as irmãs que estão gestantes também nas tuas mãos, irmã Cecília, minha filha Ellen, a irmã Thais, a Maria Clara. Se há outra irmã que eu não lembro o nome, por favor, Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe das suas filhas que necessitam de uma atenção especial neste momento de gestação. Abençoe-as, Pai, em cada momento, em cada etapa da gestação, até a parte final, que é o parto, o nascimento dos bebês, que eles venham com saúde e alegre a família, Pai. É a oração que nós te pedimos e fazemos neste momento. Guarda-nos, sustenta-nos, revigora-nos, renova a nossa imunar. Sê conosco, Pai, é tudo que precisamos. Sem Ti não somos nada, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Sustenta as nossas vidas na Tua presença. Continua a nos deixar, Pai, continue a nos abençoar em nossa caminhada e que possamos sempre estar de pé diante de Ti, na Tua presença, Pai amado, firmes, fortes, resolutos, resistentes. Por favor, Pai, faz isso por nós. Obrigado por tudo, mais uma vez, louvado, exaltado e bendito seja o Teu nome para todos sempre. Oramos nos méritos de Yeshua, o nosso Mashiach amado, nosso Redentor. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Obrigada, amadas, obrigada pelo compromisso de vocês todo dia aqui, firme comigo. Muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer ao Eterno pela vida de cada uma de vocês. Bom descanso, as que vão descansar, Laila Tove, as que vão trabalhar, bom trabalho, as que já começaram um novo dia, Boker Tove. E até o próximo encontro com a graça do Eterno. Um abraço, Maléia. Gratidão. Um abraço quentinho. Amém. Amém. Bem quentinho. Porque tá gelado, meus pés. Eita. Estou de botina, hein? Eita, meu pai. Jeová vai soprar aí. Shalom, irmão, shalom. Vai dar mais hoje quentinho. Shalom. Abraço, Shalom, amada. shalom. Shalom. Amém, irmã.